Vale a pena investir nas ações da Vale? A gente consegue perceber que as ações da Vale nesse momento estão desvalorizando cerca de 15% em 2024, pouco mais aqui, exatamente um mês e meio, e surge aquela pergunta, será que é uma oportunidade de compra ou será que tem risco no radar? A gente viu as ações da Vale valorizando muito ali até 2021, quando o minério de ferro disparou, 2022 disparou de novo, 2023, do fim de 2022 até o início de 2023, disparou de novo a pressão da Vale, cedeu, parecia que ia e agora está dando, quem sabe, uma oportunidade de compra. Será que é uma oportunidade? Será que é um risco investir em Vale? É isso que você vai descobrir nesse vídeo e, claro, também vou responder várias outras perguntas, porque esse é mais um vídeo do nosso quadro chamado Consultoria Gratuita. Um quadro que basicamente a gente faz há 156 semanas, certo? Então são mais de 3 anos. Opa, hoje está fechando 3 anos desse quadro aqui, onde eu pego as principais dúvidas, perguntas que surgem na minha caixinha de perguntas no Instagram e trago para cá para responder mais profundamente, mais detalhadamente. Se você ainda não me segue no Instagram, aqui está o meu perfil no Instagram. Me siga lá para você poder mandar suas dúvidas, suas perguntas. E antes de eu entrar especificamente na análise da Vale, a gente falar um pouquinho sobre isso, me diz você aqui nos comentários, você investe nas ações da Vale, sim ou não? E por quê? O que você enxerga que faz você investir ou não? Coloque nos comentários, porque assim a gente consegue até melhorar, aprofundar e aumentar essa nossa análise aqui, tá bom? Se você sabe que esse conteúdo vai ser profundo, direto ao ponto, sem enrolação, já toca aqui embaixo um gostei também, porque assim esse vídeo alastra para mais pessoas e assim você me ajuda a eu conseguir ajudar mais gente, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a Vale então, qual é o momento da Vale, por que a Vale ele está encarando esse cenário aqui de lateralização, a gente pode ver claramente nos últimos anos. Então vamos entender um pouquinho sobre a empresa, né? Se a gente olhar os resultados aqui de 2023, aqui a gente tem os resultados divulgados até o final do terceiro trimestre, a gente vê que o carro-chefe, né, da Vale, que é basicamente o minério de ferro, a gente vê que tem uma queda aqui na produção do minério de ferro, a gente tem uma elevação na produção de cobre e uma queda bem expressiva na produção de níquel, né? E por que a gente está vendo uma queda no minério de ferro? A gente tem alguns motivos, algumas razões, alguns porquês. Mas antes mesmo de eu entrar nisso, até voltar a tela aqui para mim, para destacar algo muito importante, tá? Vale é uma excelente empresa, mas a depender do seu perfil de investidor vai fazer sentido para você ou não. Por quê? O que acontece? Minério de ferro é um insumo utilizado e que vai continuar sendo utilizado por muito tempo. A Vale é uma empresa que tem o menor custo de produção do setor. Então, a grande vantagem de uma empresa de commodity, o que é uma empresa de commodity? Aquela empresa que vende um bem que ela não consegue definir preço. É o mercado que determina o preço. Por quê? Porque é um bem sem diferenciação. Minério de ferro, poxa, qualquer empresa pode entregar. Claro, alguns de qualidade um pouco maior, um pouco menor. O nível da qualidade de minério de ferro da Vale também é bom. Mas o que manda numa empresa de commodity, você vai pegar petróleo, você vai pegar minério de ferro, você vai pegar várias outras commodities, que são esses produtos sem diferenciação, o que manda é o custo da produção. Porque a empresa, se ela tem um menor custo de produção, ela tem uma maior margem de lucro. E a Vale tem esse benefício. É uma empresa gigantesca, uma empresa com uma marca forte, com uma atuação muito grande e que tem um custo de produção mais baixo do setor. Então isso dá uma grande vantagem de previsibilidade para a Vale, certo? E de manutenção do quê? Da margem de lucro. Vamos imaginar alguns cenários. Digamos que o preço do minério de ferro aumente muito. O que acontece? A Vale ela tem um lucro muito maior, o que aconteceu em 2021 e 2022. Então é positivo que o preço do minério de ferro suba para a Vale. Agora, uma coisa que pouca gente pensa. Se o preço do minério de ferro cai, é bom ou ruim para a Vale? Também é bom. Aqui pode parecer uma loucura, mas também é bom. Como ela tem um custo de produção muito baixo e ela tem o menor custo de produção do setor, ela é a empresa que mais se beneficia de uma queda nos preços do minério, porque ela ganha mercado. Várias outras empresas vão fechar as portas, vão focar em outros minérios, em outros segmentos, em outras commodities, porque a margem de lucro para essas outras empresas que têm um custo de produção maior vai ficar mais achatada, vai ficar desinteressante. E com isso a Vale ganha market share, com isso a Vale ganha participação de mercado. Mas a gente não pode acreditar que a Vale vai crescer absurdamente, né? Por quê? Já vou explicar para você o porquê. Mas antes, só para você entender o contexto. O baixo custo de produção da Vale faz com que ela tenha vantagem se o preço aumentar, porque ela tem uma margem maior, ou se o preço cair, porque ela ganha mercado, ganha escala, porque outras empresas elas vão deixar de investir em minério por se tornar uma margem muito arriscada para a empresa. Tá? Então isso é um ponto positivo e a gente pode acreditar numa grande previsibilidade, embora as ações oscilem bastante, com base na oscilação da commodity, do minério, uma empresa assim que, poxa, é muito difícil você pensar que a Vale vai quebrar um dia.
tá? Só se ela passar pelo que ela passou ali até 2015. Aí é possível. Mas é muito difícil que, caso não tenha uma intromissão desse tamanho, você consiga ver a Vale quebrando ou tendo alguma dificuldade, algum problema. Mas a Vale também, ela pensa em diversificação, né? Por isso que ela está focando também em outros minérios, está entrando com uma produção mais forte, está aumentando a produção de cobre, níquel caiu um pouco, mas ela também tem esse viés de diversificação. Então, com uma ótica de longo prazo, Vale, sem dúvidas, vale a pena. Tá? Pensando no negócio, na empresa, vale a pena cogitar investir nas ações da Vale. Qual é o risco? Qual é o grande problema? Aqui, ó. China é destino de mais de 50% das vendas de minério de ferro da Vale, que é o minério principal da Vale, é o carro-chefe da Vale, né? E por que a China é um problema, né? Porque na China a gente teve uma grande fome ali na década de 60, milhões de pessoas morreram, e a gente teve a adoção de uma... A gente teve a adoção, aqui tem até um outro dado, a China compra 70% da soja e 63% do minério de ferro exportado do Brasil. Da Vale 51%, mas do Brasil 63%, tá? Mas o que a gente teve lá na década de 60? A política do filho único. E quando você teve a política do filho único imposta na China, as pessoas passaram a ter menos filhos, né? Basicamente, você só podia ter um filho. Hoje a China já liberou e tenta incentivar os casais a terem 3 filhos. Mas os casais adotaram uma cultura de ter poucos filhos, infelizmente. E o que está acontecendo com a China? A população da China cai pela primeira vez desde 1961. Isso aqui, ó, início de 2023, nem é tão novidade assim. A população do país em 2022 saiu de 1,41 bilhão, 1,41 bilhão, e antes a gente tinha uma população maior. A gente teve uma queda de 850 mil pessoas em relação a 2021. E esse é o movimento que você vê acontecendo. Então é recém um ponto de inflexão onde a população começa a cair. E aí o que os investidores eles estão olhando? Poxa, a China ela teve um êxodo rural muito grande. A China, cada vez mais, as pessoas saíam da zona rural para a cidade. Então fazia sentido você investir no mercado imobiliário, que é o destino de grande parte do minério de ferro. Só que aí em 2021 a gente teve aqueles vídeos, eu não posso mostrar os vídeos aqui, senão o YouTube pode me penalizar de alguma forma, mas aí a gente teve vídeos de implosões de prédios e cidades fantasmas na China. Qual era o grande objetivo da China? A China, o grande objetivo dela é ultrapassar os Estados Unidos. E com isso, eles inflavam o PIB para tentar ultrapassar os Estados Unidos. Como que eles inflavam o PIB? Eles construíam e implodiam. Construíam prédios e implodiam. Como você tem um regime político comunista, se você divulgar imagens, assim, talvez você suma, talvez você não apareça mais, tem essas coisas, assim, né? O comunismo é assim. Então, você não tinha imagens vazando. Em 2021 você teve imagens vazando. E aí você pega todo esse compilado de fatores. Demografia, o número de pessoas está diminuindo. Você vê que existe manipulação do mercado. Por quê? A China está construindo muitos imóveis, só que está implodindo, porque não tem ninguém para morar lá. Você pega uma estatística, cerca de 90% dos chineses têm casa própria. Para quem que você vai vender essas casas que se produzem lá? Com isso, o investidor estrangeiro já olhou e, poxa, o que a gente vai fazer? Será que a gente coloca mais dinheiro na China? Isso aqui é o volume de investimento direto estrangeiro, o volume de investimento de investidores, tá? De diversos países, que eles injetavam na China para investir na China. Muito no mercado imobiliário, que é cerca de 25% do PIB deles. E você via assim, um patamar de investimento direto extremamente alto. Né? Por trimestre que você chegava, a gente chegou aqui a ultrapassar 200 bilhões. Então é um negócio assim assustador. Só que o que a gente teve aqui? Ó, o primeiro ano da história, primeiro trimestre, na verdade, da história, que a gente teve investimento direto negativo na China. O que começou a acontecer em 2023? Bem quando veio essa notícia aqui da queda na população chinesa. Os investidores, mais do que apenas investir menos na China, eles passaram a resgatar o seu dinheiro da China. Eles passaram a retirar dinheiro da China. Né? Por quê? Eles não investem mais. Então a grande pergunta que fica é: China é o destino de 50% das vendas do minério de ferro da Vale. O minério de ferro é responsável por maior parte das vendas da Vale. Se a população chinesa está caindo, investimento direto está diminuindo, tudo bem, o Partido Comunista ele pode ir lá e injetar dinheiro nesse setor, ele pode incentivar o mercado imobiliário, você vai construir imóvel e vai vender para quem? Se cerca de 90% da população chinesa tem casa própria. Né? É uma das maiores taxas que existem, o número de imóveis por pessoa. Né? Então, você tem gente diminuindo, demografia num patamar muito ruim. Como é que essa conta fecha? Então essa é uma grande dúvida em relação à Vale, né? Porque em qual país que está crescendo a população numa boa taxa?
pouquíssimos. Índia é um dos poucos. Por isso que a Índia conseguiu passar a China em população e é por isso que você vê o índice de ações na Índia batendo a máxima histórica. Justamente porque tem uma população maior, enquanto a China sofre muito, o índice de ações da China cai muito, basicamente porque se você tem menos pessoas, você tem menos consumo. Então, se a gente não tiver filhos, a gente vai gerar uma grande crise mundial. Já saibam disso, daqui 20, 30 anos. Então fica esse problema. Para quem que a China vai exportar? Será que vai exportar para a Índia? Será que a Índia vai conseguir ter um aumento populacional que se sobreponha da China? Só que o Brasil também vai começar a decrescer daqui a pouco. O mundo vai começar a decrescer daqui a pouco. Tem países já na Europa que a idade média é quase 50 anos. Isso é um negócio surreal se a gente pensasse 10 ou 20 anos atrás. Então existe esse risco quando a gente olha para a Vale. Tá? Um risco de mudança, um paradigma mesmo, uma mudança demográfica que a gente está vivendo nesse momento. Tá? Mas quando a gente olha assim, questão de preço, questão de indicadores, a gente pode dar uma olhada aqui em algumas coisas da Vale. Né? Antigamente, a Vale em 2015, quando realmente quase explodiu, tinha uma dívida muito alta. Hoje a dívida ela é muito menor, muito inferior. Você tem um crescimento nos lucros muito forte nos últimos anos, um crescimento médio, uma margem de lucro muito boa. A empresa ser negociada por 1,5 vezes o quanto vale o seu patrimônio. Isso aqui é muito pouco quando a gente pensa numa empresa previsível no longo prazo, não o preço é previsível, mas o negócio previsível. Você tem aqui um preço em relação ao lucro muito baixo, né? Então se ela mantiver o lucro constante, normal que a ação valorize simplesmente porque esse preço aqui em relação ao lucro está muito baixo, pagando um caminhão de dividendos, né? Para quem gosta de dividendos é interessante, vale. E vamos aprofundar um pouquinho mais nesse indicador, um PL de 6,26. Se a gente abrir uma calculadora aqui, a gente vai ver o seguinte, ó. Como que a gente calcula a lucratividade que a gente tem num apartamento que você compra para alugar? Você pega o quanto você tem de lucro, né, por meio do aluguel, divide pelo preço do apartamento. Aí você vê qual o lucro que você tem tendo aquele aluguel. Então, para a gente achar isso no caso da Vale, né, a gente vai fazer o quê? 1 dividido por 6,26. Que é basicamente o LP, 1 dividido pelo PL. Né? Então eu pego o lucro e divido pelo preço. Para eu fazer essa conta rápida aqui numa formulazinha, a gente vai fazer o quê? 1 dividido pelo PL, que a gente encontra o LP. Que basicamente é o lucro que eu tenho com o aluguel do apartamento, certo? Dividido pelo preço do apartamento. Quando eu faço esse cálculo aqui, ó, multiplico por 100 para eu encontrar o percentual, eu vejo que o lucro que a Vale gera hoje, tá? Em relação ao preço da ação nesse momento, está na casa de 16%. Eu quero que você me diga qual o investimento que você poderia fazer com uma empresa com alta barreira a novos entrantes, com menor custo de produção do setor, que se mantiver o lucro constante, eu não estou falando de expandir, não estou falando de aumentar lucro, tá? Se mantiver o lucro constante, vai te pagar 16% ao ano. É difícil você achar um investimento de 16% ao ano com o tamanho da marca e da solidez do negócio que a Vale tem. Então, o que eu digo para você? Vale, se você tiver uma visão de longo prazo, se tiver uma visão voltada a dividendos, acredito que vale a pena investir sim. Entretanto, temos o risco China. E o risco China ele é muito mais latente no curto prazo, né? Que pode se aprofundar no longo prazo, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, se a gente tiver uma questão demográfica muito ruim, vindo da China e cada vez piorando mais, isso vai impactar as vendas de minério e é por isso que a Vale começa a se mexer, começa a focar em outros minérios para ela se reinventar e não ter um impacto muito grande dessa menor demanda no mercado imobiliário chinês, tá bom? Então, um resumo aqui, no curto prazo pode castigar um pouquinho, enquanto isso a empresa vai pagar bons dividendos, tem uma solidez forte, no longo prazo acredito que ela vai se reinventar, vai focar em outros minérios, não vai ficar só refém do minério de ferro, vai buscar exportar para outras regiões, mas existe o risco China, isso a gente não pode ignorar, tá? Mas está no bom preço, isso aqui ninguém pode negar. Próxima pergunta de hoje da Suelen. Ações da EZTEC caíram muito, ainda vale a pena investir? Vamos lá, vamos entender o que é que está acontecendo. Ações da EZTEC a gente pode ver aqui, né, que elas valorizaram muito ali de março até agosto, né, dobraram de preço. Já venho falando sobre essas ações desde 2022, meio de 2022 por ali. Depois desabaram por conta daquela aversão a risco que a gente teve, taxas de juros de longo prazo americanas subindo muito e tudo mais.
As ações voltaram a valorizar aqui em novembro e dezembro, quando a gente teve uma grande alta no índice Bovespa, nas ações de forma geral no Brasil, e estão caindo bastante em 2024. Então estamos olhando aqui ações que caíram bastante em 2024. A gente vê uma queda expressiva aqui nesse ano. Tá? E aí surge a pergunta, o que aconteceu, por que as ações estão caindo e assim por diante. Quando a gente olha aqui, a gente vê que as vendas da EZTEC caíram 35% no quarto trimestre de 2023 para 200 milhões de reais. E essa queda nas vendas acabou respingando, né, resultando numa queda no lucro líquido da companhia em quase 63%. Né? E aí a gente começa a pensar, a refletir, será que vale a pena investir nas ações da EZTEC? E quando eu olho aqui para os dados da EZTEC, na minha visão, sem dúvidas, faz sentido investir. Tá? O que acontece? Essa é uma ação aqui que não é voltada para dividendos, essa é uma ação voltada para multiplicação de patrimônio. Tá? O que é natural no setor de construção civil é você ter grande valorização, grande desvalorização, depois grande valorização quando a taxa de juros cai. Por quê? Porque quando a taxa de juros cai, as pessoas fazem mais financiamentos, compram mais imóveis, o mercado imobiliário fica mais aquecido. E geralmente esse impacto começa a se materializar cerca de 9 meses depois. Tá? Isso aqui é estudo científico. Cerca de 9 meses depois que a gente tem a primeira redução na taxa de juros. Então, isso vai acontecer quando? Né? A gente teve a primeira queda em agosto, 2 de agosto de 2023. Então, isso vai começar a impactar as empresas de forma mais aguda, assim, mais forte, ali por maio. Né? Não está afetando ainda. Embora algumas empresas já estejam melhorando o volume de vendas e a EZTEC não está entre elas. A EZTEC realmente está ficando para trás. Né? Mas, o que a gente tem que observar? Né? Primeiro ponto. A gente está olhando aqui para uma empresa que sempre dá lucro. Distribui ali os seus 23,75% de dividendos. Então, não é lá essas coisas, mas ela sempre dá lucro. Por que ela sempre dá lucro? Porque ela trabalha com uma dívida geralmente negativa, ou seja, geralmente ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Agora ela tem 18 milhões de dívida apenas, né? Tem 806 milhões, mas tem 787 em caixa. E por que ela deixou de ter mais dinheiro em caixa do que dívida? Porque ela viu uma oportunidade de comprar mais ações dela mesma. Então ela fez aqui alguns programas de recompra de ações, a gente pode ver durante os anos de 2020 e principalmente 2022, quando os preços das ações estavam muito mastigados. E ela recomprou muitas das suas ações, gastou dinheiro com isso porque ela viu que a melhor oportunidade que ela teria era de recomprar suas próprias ações. Né? E aí o que acontece? Né? Quando você faz isso e você acaba fazendo com que o acionista da empresa seja dono de uma parte maior da empresa. Mas a gente viu lá que o lucro ele é perene. Agora está um pouco menor, a empresa está passando por uma certa dificuldade, né? Mas há lucro. Mais de 100 milhões em 2023 e não tivemos o resultado ainda do quarto trimestre. Mas há lucro. E uma empresa dar lucro não faz sentido ela ter um PVP menor que 1. O que é um PVP menor que 1? É você comparar o preço da ação com quanto vale o patrimônio dela. Hoje a gente tem a seguinte situação. Se somar o preço de todas as ações da EZTEC na bolsa, vale 3,3 bilhões. Quanto que vale o patrimônio dela? 4,6 bilhões. Então você tem uma empresa dando lucro que tem o preço abaixo do patrimônio. Quando que vai fazer sentido uma empresa ter um valor de mercado, um preço de todas as suas ações abaixo do quanto vale o seu patrimônio? Quando ela dá prejuízo, porque é normal que ela vai diminuir o patrimônio, tem que vender patrimônio para conseguir pagar as dívidas. Só que aqui não é esse caso. Então você não precisa nem que a EZTEC melhore. Você pode deixar a EZTEC tendo o mesmo lucro. Você pode ter a EZTEC dando 10 milhões de lucro por ano. Que o que vai acontecer? Esse preço ele tem que voltar para pelo menos o patamar de uma vez. No mínimo, o patamar de uma vez. Tem que valorizar aqui cerca de 50% para voltar a ser um preço minimamente justo. Porque dessa forma, você tem uma empresa dando lucro que vale a mesma coisa, que tem um preço igual ao valor do seu patrimônio. Então a minha tese para a EZTEC é o quê? Uma tese de uma empresa lucrativa, dívida bem baixinha, com um preço ridiculamente baixo. Né? Por isso, eu tenho ações da EZTEC e acredito que vale a pena investir. Isso não é uma recomendação para você, você tem que fazer a análise, tomar a sua decisão final, mas eu acredito que vale a pena, mas é óbvio que eu não aposto na EZTEC. Né? Eu gosto do setor por esse momento de juros baixos. Depois, quando o juros já tiver caído num patamar razoável, a gente vai vender. Não, a construtora não é para ter para sempre, tem momento para entrar, momento para sair. É um tipo específico de setor para a gente lidar. A maioria das minhas ações não tem esse comportamento, mas eu invisto também em construtoras com essa visão. E eu tenho as outras ações do mesmo setor, né? Porque isso é normal, você sempre vai ter que diversificar.
Você pega um cavalo, pega 2 cavalos, pega 3 cavalos, não aposta tudo num só. Próxima pergunta de hoje da Kellen. Penso em investir 1/3 da Magar Internacional em renda fixa americana, visando marcação ao mercado. O que é que você acha? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Para quem não sabe, marcação ao mercado é a possibilidade de ter ganho de ações contando com toda a segurança que a renda fixa oferece. Então, investir em renda fixa, mas com um potencial de rentabilidade muito maior. Como é que acontece essa dinâmica? À medida que o tempo vai passando, se os juros dos títulos caem, seja títulos públicos ou privados, os juros, a taxa de rentabilidade de renda fixa cai, você pode vender aquele título que você comprou por um preço bem mais elevado do que aquele que você comprou. Então você pode ter ganhos de 20%, 15% em cerca de alguns meses. Eu já tive ganho de 57% em 1 ano e 3 meses por conta desses efeitos da marcação ao mercado, né? E a gente pode olhar que, inclusive, focando agora no exterior, a gente tem um ETF chamado TLT. O TLT ele compra títulos públicos americanos de longo prazo, tá? De longuíssimo prazo, na verdade. E o que a gente vê acontecendo? Ó? A partir de 2022, a gente teve a taxa de juros americana, vamos colocar aqui, ó, US Interest Rate, a gente teve a taxa de juros americana subindo muito. Então ela saiu do patamar de 0 e foi para o patamar de 5,25% a 5,5%. Com isso, o TLT ele chegou a desvalorizar aqui, ó, 34%, e até o fim de outubro ali de 2023, ele chegou a desvalorizar quase 40%. Então você está investindo num ETF, num fundo de investimento negociado na bolsa, tá? E de renda fixa, e ele desvalorizou 40%. Nem as ações desvalorizaram tanto assim. Tá? Então já começa a pensar nisso. Nem as ações desvalorizaram tanto quanto esse ETF. As ações chegaram a desvalorizar 23%. Tá? Pouquinho mais do que a metade desse ETF de renda fixa. E aí o que acontece? Você percebe aqui que quando as ações voltaram a valorizar no fim de outubro ali, de 2023, as próprias ações americanas elas valorizaram mais do que o próprio TLT, que ele valorizou até o fim do ano e vem desvalorizando bastante agora em 2024. Né? E o grande ponto é, será que faz sentido investir em renda fixa focando em marcação ao mercado? Você tem que prestar atenção em uma coisa, tá? Os juros no exterior, primeiro ponto, tá? Os juros no exterior, eles são menores do que aqui no Brasil. Então, poxa, um título público ou privado que paga muito no exterior. Título público você não vai achar nessa taxa que eu vou comentar agora, mas título privado, pagando muito, você vai achar pagando 7 ou 8%, né? Pré-fixado. Então, não é inflação mais 7 que nem você acha no Brasil. É 7 ou 8%. Para quanto que vai cair a taxa desse título? Sabe, vai cair, quem sabe, para uns 5, 6%. Né? O seu ganho é bem diferente de você comprar aqui no Brasil um que está pagando 16%, 15%, 16% e esse negócio cair para 7%. Porque o número não é só o percentual que cai, caiu 50% a taxa, mas deixou ali, você diminuiu a taxa de rentabilidade do título de 15% para 7%, caiu 8%. Né? Então você tem um ganho com a marcação ao mercado muito maior no Brasil. No exterior, o seu ganho com a marcação ao mercado é menor. E a gente consegue ver e contrastar isso exatamente por essa valorização pequena do TLT frente à grande queda que a gente teve nos juros futuros americanos, que saiu aqui, estava em 5% os juros futuros e veio para 3,9%. Então, diante de uma queda de 1%, você teve uma valorização, só que as ações capturaram uma valorização maior. E olha que doido, você teve o ETF de renda fixa caindo muito mais que as ações. Então eu, Vinícius, tá? Eu não gosto de investir em renda fixa americana focando em marcação ao mercado, porque o potencial de ganho é muito inferior ao potencial de ganho que a gente tem no Brasil. Aqui no Brasil, sim, eu foco em marcação ao mercado também na renda fixa. Mas no exterior, eu só deixo dinheiro em renda fixa se eu quero deixar numa reservinha de oportunidade. Eu acredito que talvez, né, a gente está com os juros altos nos Estados Unidos, agora os dados de inflação vieram piores que o esperado, agora o mercado de trabalho, os dados vieram muito fortes, então a gente pode ter uma queda nas ações. Acredito que isso possa acontecer, então eu vou deixar ali um valorzinho separado em um ETF de renda fixa americano de curto prazo, que não tem marcação ao mercado. Só pré-corrigindo meu dinheiro e quem sabe se tiver essa oportunidade eu vou lá e aporto. Aí ok, sou favorável a essa ideia. Mas investir em renda fixa americana focando em marcação ao mercado, na minha visão não vale a pena. Faz mais sentido você aumentar um pouco sua exposição ao mercado de ações, aumentar a sua exposição um pouco à renda variável americana, porque assim você vai receber menos dividendos, você vai possivelmente ter uma valorização menor agora, né, via esses dividendos, esse pagamento dos proventos, só que são empresas que crescem o lucro assustadoramente porque elas vendem tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo. Né? E são empresas assim, que têm um potencial de aumentar o seu lucro. Então eu prefiro investir no mercado de ações nos Estados Unidos do que no mercado de bonds, do que no mercado de renda fixa. Bonds nos Estados Unidos, renda fixa nos Estados Unidos eu uso só para curto prazo.
não uso para marcação a mercado, porque acaba que eu tenho mais ou menos o mesmo risco final de investir em ações, né? Que é o quê? Qual é o meu grande risco, né? De emprestar dinheiro para minha empresa? Ela quebrar. Qual é o grande risco que eu tenho de investir nas ações de uma empresa? Ela quebrar. Então o risco é o mesmo, só que o potencial da rentabilidade é muito diferente. E você pode ver até que a volatilidade desses títulos de longuíssimo prazo nos Estados Unidos são maiores, é maior, né, a volatilidade, do que a volatilidade das próprias ações. E a próxima pergunta de hoje, Lucas, o que você acha de investir na Europa ou na zona do euro? Falo inclusive para quem mora na Europa. Se eu morasse na Europa, eu não investiria na Europa. Ou melhor, eu poderia até investir na Europa, pegar uma marca ou outra, uma empresa ou outra e investir lá, mas eu investiria em dólar. Uma coisa que eu nunca entendi, e assim, talvez eu sempre tivesse um pouco de tino para economia, para números, para investimentos, mas eu lembro que na escola, quando eu estudei a zona do euro, era um negócio que eu não encaixava na minha cabeça. Como é que diversos países diferentes, de tamanhos diferentes, de histórias diferentes, de culturas diferentes, eles têm a mesma política monetária, eles usam a mesma moeda e os interesses pessoais desses governantes, desses governos. E os interesses nacionais. Como é que você equilibra tudo isso? Não tem como. Naturalmente você vai ter rupturas com o passar do tempo, que nem foi o Brexit na parte da Inglaterra. Então, e a gente teve ali em 2011, 2012, a crise das economias europeias, você teve Grécia quebrando, Itália quebrando, diversos países ali, alguns decretando moratória, outros com uma dívida muito elevada. Então, aquele país mais responsável, tem economia mais pujante, uma Alemanha, se ferra porque tem que emitir moeda, vai gerar inflação para salvar a Grécia, que é irresponsável fiscalmente, que gasta mais do que arrecada. Então não faz sentido o euro, sabe? Ele foi criado para desbancar o dólar e nunca conseguiu nem chegar perto disso, né? Foi muito mais narrativa do que fato, que nem essa moeda dos BRICS que a gente vê aí. Narrativa pra caramba, mas de fato, cadê a força desse negócio? Não tem força. Então, você até pode investir na Europa, tá? Em uma marca ou outra, em uma empresa ou outra. Mas, em questão de valores, a grande parte da Europa, a maior parte da Europa está falida, na minha avaliação. E valores molda a cultura, e cultura molda a gente, e gente molda a empresa. Então, não gosto, nunca gostei, não tenho nem vontade de ir para a Europa, sendo bem sincero. Somente Portugal, né? Alguns pontinhos da Itália. Mas prefiro investir nos Estados Unidos e prefiro investir em dólar do que em euro. Para mim o euro é extremamente frágil, para mim o euro não tem como dar certo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para você, toque embaixo em gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo, porque assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e você passa a receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Combinado? Não deixe de fazer isso. E me responde aqui embaixo, se você não respondeu lá no início. Você investe nas ações da Vale, sim ou não? E por que sim ou por que não? Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Quero te ver sempre em alta. Vamos pra cima que é só o começo. Até mais.